Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos na mentoria 18, a chave é energia, CCC. Mas antes, vou pedir para você, confere se está inscrito no canal. Acabou de chegar? Então dá a sua inscrição, ativa os sininhos, já aproveita, aperta o like para mostrar para o YouTube que este conteúdo é relevante e o seu comentário é uma maneira de você transbordar de volta e é incrível ler o comentário de cada um de vocês. Tem sido incrível essa experiência dessa série do SPR. Nós estamos aí durante 40 dias, chegamos no 18º, virando as 40 chaves. E no dia de hoje, mentoria 18, chave A4, energia CCC. E antes, não tem como deixar, estou gravando esse vídeo, agora são 15 para as 4 mais ou menos, e ninguém está feliz, eu não fiquei feliz com a derrota da seleção brasileira, mas é uma oportunidade de eu aplicar com toda a intensidade essa chave do CCC. O que é o CCC? É eu capturar, eu converter e canalizar uma energia. Então sim, existe uma energia. Eu vi o quanto a seleção foi guerreira, o quanto os jogadores foram guerreiros. Então, parabéns para a seleção, parabéns por Neymar e para todos os jogadores. Já fiz o meu luto, fiquei realmente triste, meu filho chorou, a gente estava curtindo essa Copa. Mas agora eu vou pegar essa energia, eu vou canalizar, eu vou converter e vou canalizar ainda mais para potencializar os vídeos, a série, os meus negócios e efetivamente voltar com força total. E eu desejo que você também faça o mesmo. Mas vamos lá então, de fato, para a chave. E o Pablo começa falando que energia é como se fosse uma turbina. Então pensa numa turbina, e ele fez a analogia de uma turbina de carro. Então ele até falou, um dos piores sentimentos que eu já tive foi a impotência no carro de corrida, quando o carro perdeu potência, estourou a turbina. E aí ele falava, mas cara, faz o que tiver que fazer, eu tenho dinheiro, eu sou rico. E não tinha o que fazer. Foi interessante que ele falou que uma das pessoas da equipe chamou ele e falou, vem cá, assiste esse vídeo. Mostrou um vídeo lá para ele da Fórmula 1 e falou, na Fórmula 1 eles investem 300, 400 milhões em um carro e esse carro quebra e não tem o que fazer. Naquele momento trouxe paz, ele falou, então, se é assim, tá tudo certo. Mas, o que ele traz de exemplo? Né? Ele fala, o carro, quando ele quebra a turbina, um carro de corrida, quando ele quebra a turbina, o carro continua andando, só que o carro não vale mais nada para aquela corrida. Então a energia é a sua turbina. Ele deu um exemplo que falou dele, né, como piloto, que você vai aprimorando, você vai entendendo de mecânica e você passa pequenos barulhos no carro, você já começa a entender o comportamento do carro. Então ele já tem clareza, só de ouvir o barulho, como é que está o motor, e ele vai aprendendo cada vez mais a fazer o uso dessa energia. Mas ele falou que, principalmente no começo, quantos câmbios ele quebrou, né? Quanto que ele quebrou com os carros, por quê? Porque às vezes a gente não é só apertar o acelerador e dirigir, tem todo um processo. E aí o que acontece? Que hora que ele entendeu que eu e você virarmos de fato essa chave, nós vamos começar o quê? Vai ativar dentro de nós a hipersensibilidade. Porque nós vamos começar a ficar apurado para os mínimos detalhes. Então, no caso da corrida, é você estar atento aos mínimos detalhes. É um barulhinho que o carro fez que você começa a entender como o carro está se comportando e como você pode tirar o potencial máximo no momento exato que precisa. Tá? E aí a mesma coisa, ele deu o exemplo da McLaren dele. É um carro de 780 cavalos em que ele falou, não é qualquer um, não basta você sentar e dirigir. Se você não tiver instrução, possivelmente você vai bater aquele carro. Por quê? Porque ele é diferente. Se você entrar e pisar, é completamente diferente. E aí que tem um ponto. Se você ficar brigando com o seu cérebro, aí que está o ponto, tá? Você não vai ganhar. Aí que está o detalhe. Então, se você tem algo na sua cabeça, não queira brigar contra. E aí nós vamos começar a entender que esse processo precisa ser suave com a energia. Como é que eu interajo de maneira suave com a energia? E aí eu vou capturar, eu vou converter e eu vou canalizar.
Quem tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, ou gosta lembra do joguinho do Street Fighter, é o Hadouken. Você pega a energia, você acumula e solta aquele Hadouken para realmente canalizar e potencializar. Ele até falou de uma atividade extra, vou ver se eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do YouTube, daquele experimento onde, se você já viu, que eles pegaram 2 porções de arroz e numa das porções de arroz, a pessoa verbalmente vai amaldiçoar o arroz, vai falar coisas negativas, vai falar coisas ruins. E para outra porção de arroz, ela vai abençoar, vai falar coisas positivas. E o que acontece? O arroz que foi amaldiçoado, ele apodrece muito, muito, muito mais rápido. Então, o nosso desafio é captura. Toda a energia converte e canaliza. E aí só que entende uma coisa, que quando você não resolve as coisas no seu cérebro, quando você não resolve as coisas na sua mente, o que vai acontecer? Vai descer para os órgãos, vai gerar doença, vai gerar sintomas. Entenda que os seus órgãos são como um fio terra para o seu cérebro. Para tudo que fica no seu cérebro, essa energia mal canalizada, o sentimento, as emoções, vai descer para os seus órgãos. Pense sobre isso. Ele até trouxe, né? Não era para a grande maioria das pessoas ter câncer, mas como ela não trabalha bem essa energia dela, isso vai afetar tudo no corpo dela. Vai afetar tudo. Pense sobre isso, faz muito sentido. E aí ele fala, não é nada com você, nem a coisa boa e nem a coisa ruim. Então, por exemplo, se nada é comigo, nem a coisa boa, nem a coisa ruim, basta só eu governar e continuar vivendo. Ele trouxe o exemplo. Alguém fala, Pablo, mas você mudou a minha vida. CCC no mesmo instante. Quem mudou a sua vida foi você. Quem mudou a sua própria vida foi você. Segue ela. Percebe? A pessoa deu uma energia, eu pego essa energia, eu converto e canalizo ela de volta, tá bom? E aí a mesma coisa, uma outra pessoa pode dizer, nossa, mas você acabou com a minha vida, você destruiu a minha vida. Da mesma maneira, quem fez isso foi você mesmo que parou de edificar, que parou de crescer, que parou de fazer as coisas. Percebe? De novo, eu capturo, converto e canalizo, eu devolvo essa coisa. Só que aí o que ele trouxe? Esse é um primeiro grande insight que eu tenho. Filho, presta atenção aqui. Esse é um grande insight que eu tenho. Esse é um grande insight que eu tenho. Meu filho está aqui comigo também, tá? Ele vai ficar aqui do lado, mas você vai ficar aqui, ó, tá? Quer dar um tchau pra turma? Como é que foi a Copa? Não foi legal. Ficou triste, mas já capturou, converteu e canalizou, certo? Daqui 4 anos nós vamos assistir ao vivo a final. Pronto, ó. Tá vendo? Bora lá. Quietinho aqui. Lindão. Só não mexe lá não, lindão, que tira a concentração do papai. Então, e aí vamos voltar. Ele tava fazendo um negócio aqui que às vezes rouba a minha concentração. Um filho a gente tem esse lindão aqui. Mas vamos lá então. Quando ele deu o exemplo lá, você mudou minha vida. Não, quem foi isso foi você destruiu minha vida. Também não, foi você que parou de edificar, de continuar fazendo o que tinha que ser feito. Só que o que acontece? Ele falou que os espertalhões querem só ficar com as coisas boas. Os espertalhões querem só ficar com as coisas boas. Só que não tem como. Você vai sempre ficar com o ônus, mas também vai ficar com o bônus das coisas. Não tem como. Você fica com tudo. Pensa sobre isso. E aí ele vem e já traz um questionamento, né? Uma reflexão. Quem depende de elogio vai cair nas críticas. Então você que ainda depende de elogio, você cai nas críticas. Não precise, não dependa nem de críticas, nem de elogios. É tudo energia que vem, que eu converto e canalizo para o que tem que ser canalizado, tá bom? Então, e aí, uma coisa interessante, até ele falou que descobriu isso numa viagem, alguém comentou com ele, ele achou interessante, numa viagem, acho que até para Colômbia, se eu não salvo engano o país, não anotei, mas o elogio é bom só cheirar.
O elogio é bom só cheirar, mas não comer. Como assim? A gente pode até, uau, aquele elogio, mas eu não como, eu não deixo aquilo afetar nada, nem um elogio positivo e nem a crítica, nada. Não pode afetar, é só uma energia que eu vou converter e vou canalizar. Para onde eu vou canalizar? O elogio, a crítica, toda a energia que chegar até a mim. Então gravem, o elogio é bom só você cheirar, não comer. Achei isso incrível também. E o elogio é como se fosse um anzol. Você que é pescador sabe do que eu estou falando. O anzol, na curva dele, tem a fisga. E passou na fisga, mordeu o anzol, não sai mais o anzol. Se você tentar tirar, vai rasgar tudo. Vai destruir. O que você precisa? Cortar, acabar com o anzol. Então, não... Elogio é bom cheirar, mas jamais comer, jamais morder. Ele deu um exemplo clássico, né? Imagina que você tem um carro a gasolina. Aí eu chego e falo para você, olha, eu vou te presentear com 500 litros de diesel. A maioria das pessoas vai falar, Léo, mas o meu carro é a gasolina. Diesel não serve para nada. Gente, está desperdiçando energia. Pega essa energia, o que quer converter? Vende ela e compra a gasolina para pôr no seu carro, mas não desperdice a energia. Então, se alguém está te oferecendo diesel e o seu carro é a gasolina, pega isso, converte e canaliza para o que tem que ser canalizado. Percebe? Esse foi um ponto interessante também. E aí ele começa a dar o exemplo, que ele falou que quando ele em 2018 foi fazer o primeiro lançamento online dele, uma pessoa chegou e falou para ele, Pablo, você vai ver o dia que você tiver 1000 haters. E aquilo meio que assustou ele. Caramba, eu vou ter 1000 haters, tal. Só que aí ele descobriu que os haters nada mais são do que promotores, do que vendedores. E os haters, né, quem fala mal de mim, me dá consultoria grátis. Olha que legal. As pessoas que comentam, nossa, isso, aquilo outro, tá dando consultoria grátis. É uma maneira de como eu capto essa energia, converto e canalizo ela de fora, de volta. E ele comentou, né, que hoje ele tem em torno, acho que de 6 milhões de pessoas subindo, somando todas as redes e tal. Ele falou, eu tenho pelo menos em torno de 150 mil haters. Os haters também fazem parte do processo. Por quê? O hater está falando mal. Só que às vezes o hater fala mal para uma pessoa que fala assim, não, mas peraí, quem que é esse tal de Pablo? Ou um hater meu fala, mas quem que é esse tal de Leonardo Facchini? Deixa eu pesquisar quem que é esse tal de Pablo Marçal. E aí a pessoa se depara com o Pablo. E às vezes ela assiste um vídeo, assiste outro e fala, opa, e cai para dentro. A mesma coisa. Puxa, a pessoa assiste um vídeo do Léo e fala, rapaz, esse cara fala de uma maneira diferente, né? Desse negócio de planejamento de vida financeiro, de eu tornar o dinheiro escravo do meu propósito, escravo do meu desfrute, e a pessoa passa a seguir. Então pensa nisso, porque os haters vão fazer a gente crescer. É só como eu capto essa energia, converto e canalizo ela de volta. Tanto é que o Pablo falou, a minha meta é ter 1 milhão de haters, porque eu sei que com 1 milhão de haters eu vou explodir de uma maneira astrondosa, ainda maior, porque não tem ainda ninguém no Brasil que tem 1 milhão de haters, então ele imagina que o estouro vai ser realmente fenomenal. E aí um ponto que ele falou, muitas pessoas que entendem, então por exemplo, um hater fala mal do Pablo, a pessoa entende que quando a pessoa está falando mal, ela está falando mais dela do que da própria pessoa, né? É aquele, quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, entende? Então isso é positivo, não tenha medo dos seus haters. Você que vai produzir conteúdo na internet, você vai ter hater e não se abale com isso, apenas capture, converta e bum, canalize isso, tá? Outra coisa, qual que é a dificuldade que nós temos, né, de entender que tudo é bom, é só a percepção, tudo é bom, o hater, isso é bom, é só a maneira como eu converto isso e canalizo para o que tem que ser canalizado, ou seja, tá ruim, tá bom também, nada pode nos afetar. Então agora, puxa, fiquei chateado? Fiquei.
Só que o meu luto foi muito rápido. Fiquei realmente mal, vi meu filho mal com a derrota da seleção, mas no mesmo instante, meia hora depois, eu falei, bora pra cima! Vamos continuar desfrutando, vamos continuar tocando terror na terra. Entende? Isso faz a diferença. Pensem sobre isso. Tá? E aí que tá um ponto. Que nem ele deu exemplo quando veio a pandemia, né? Todo mundo deu uma recuada. O que ele fez? CCC. Tanto é que ele até criou o bordão, quem segue ele há mais tempo. Se o Brasil parar, é hora de estudar. Foi quando ele fez maiores lançamentos digitais. Entende? E ele falou, gente, o ser humano já tem uma capacidade de converter muito forte. Tudo é energia. Então, água salgada já foi convertida, o homem já criou máquina para converter em água doce. O sol, a gente converte energia, o vento converte energia. Tudo é uma energia, é só a maneira como a gente olha. Então, enquanto tem pessoas reclamando porque está ventando muito, tem pessoas convertendo em energia. Pense sobre isso, tá? Das energias. Cadê? Aí outra coisa que ele trouxe, né? Que nem a gente às vezes pensa. Ele falou, as pessoas falam que tem carne de segunda. Não tem carne de segunda no animal. O que tem é um cozinheiro de quinta. Porque é a maneira como eu faço as coisas. Então você tem chefes que produzem com miúdos, né? Com às vezes parte do boi que as pessoas não gostam, e ele faz aquilo se tornar um prato incrível, uma iguaria. Enquanto tem pessoas que pegam um corte fino, como uma picanha, e fazem ela ficar borrachenta. Não é sobre isso, é sobre como eu lido com essa energia. Então acreditem, tá? Toda carne de boi é de primeira. Basta como é que eu converto, como é que eu canalizo, como é que eu uso essa energia que está dentro de mim, certo? Aquele ponto, falam mal, quem fala mal de mim me dá consultoria de graça. Aí você fala, Léo, mas eu vou ficar de cama. Puxa, eu também já tive o meu, e aí o Pablo deu um exemplo, falou, eu também já fiquei de cama, não tem problema nenhum. Só que, aí ele até trouxe um caso da Brasil Telecom de 2012, quando ele, num determinado momento, ele tinha que, liderando as pessoas lá, ele entende que teve um dia que ele realmente estava meio inconformado, porque tinha uma galera fazendo corpo mole, destruindo os computadores, e ele falou, vou dar um jeito, e deu um papo reto pra galera, falou, quem quiser um ambiente de trabalho legal vai ter, agora quem quiser sacanear, eu vou pegar no pé absurdamente. Isso gerou um vídeo que toda a empresa acabou vendo, e aquilo arrasou, ele ficou literalmente 3 dias fora de cama, arrasado. Ele fala que aquilo foi uma grande escola para ele, ele ainda era um menino, assim ele colocou, só que ele voltou com muita energia. E aí até chamaram ele e falou, puxa, vão me mandar embora. E aí falaram, Pablo, o diretor, o supervisor dele lá, o diretor-geral, enfim, chamou e falou, Pablo, eu nunca vi ninguém defendendo essa empresa com tanto amor quanto você, e a gente não quer te perder, nós vamos te mudar de setor. E aí ele falou, mas não, eu não quero mudar de setor, é nesse setor que eu preciso, eu tô quase terminando de reciclar, de mandar embora quem tem que mandar, de mudar quem tem que mudar. Ele falou que estava num processo intenso, só que ele também lembra que era interessante, porque às vezes tinha que dar suspensão. Ele se recorda de uma menina que ele deu a suspensão, e aí depois ele chegou pro supervisor dele, mas, pô, fulana de tal, por que você não deu a suspensão? Eu falei para fazer a suspensão. Então, Pablo, é que essa menina, Pablo, o namorado dela é um traficante, tal, cuida da boca, não sei o quê. Falou, não, peraí, você tá com medo? Daqui que eu dou. Não, Pablo, você não conhece, o que vai acontecer? Falou, não, ele cuida da boca lá. Aqui tem governo, aqui é a minha boca que vai fazer valer. E o Pablo, com o jeito dele, sempre muito intenso, ele falou, isso me custou? Eu chegava, às vezes meu carro estava arriscado, pneu furado, mas eu não parei. Então, entende? A importância de nós termos clareza de que a antifragilidade é um dos códigos do CCC. E o que é isso, né? Como é que a gente pode traduzir isso? Quanto mais você apanhar na vida, mais forte você vai ficar. Agora, não apanhou, você vai continuar onde você está, você vai continuar na mesma, você vai continuar com essa vida. Então é a resiliência, é eu criar calo, é eu
ficar calejado nas coisas. É teoria, prática e constância. Conhecimento, prática e repetição. E eu canalizando, pegando, né, capturando energia, convertendo e canalizando para o que tem que ser canalizado, tá? Ele repetiu de novo, né, que a maturidade não vem com a idade, mas vem com os danos. Se você tem um dano que ele te parou, então você parou naquele dano, você parou naquela questão, ali criou-se um teto. E às vezes pode ser um bloqueio, que você ainda está, um abuso, uma necessidade de aprovação, uma paternidade, eu não sei, o dano que foi causado, que te parou, que você não continuou ressignificando e caminhando, que você não capturou aquela energia, converteu e canalizou realmente para o que tem que acontecer. Por quê? Não existe nada impossível para as pessoas que creem que tudo é possível, tá? É só isso, é só uma questão de estar preparado. No percurso, então Pablo trouxe isso muito forte, ele falou, se eu pus uma coisa que eu vou fazer, tá feito, eu só vou fazer. Vai dar problema? Vai, eu vou ter que resolver, eu vou ter que me desenvolver, mas tá feito. Então pensa com você também, o que eu preciso fazer? Como é que são as coisas? Porque a dificuldade que vai aparecer é a minha falta de maturidade para resolver os problemas no percurso. Então bora enfrentar isso e bora cada vez mais ter mais maturidade. Então ó, a dificuldade que vai aparecer no percurso é só a falta de maturidade para resolver os problemas. E aí a partir do momento que eu vou encarando, eu vou resolvendo, eu vou testando, fazendo diferente, eu vou prosseguindo e eu vou em direção ao que Deus coloca no meu coração, em direção ao meu propósito, tá? Para os puros, tudo é puro. Quem entender isso e ter clareza da energia, tudo é energia. O Pai é energia, eu sou energia, você é energia. Mas como é que a gente tem canalizado, como é que a gente tem usado, como é que a gente tem de fato gerenciado essa energia chamada vida, por exemplo? Aqui são palavras minhas. E aí que vem um ponto. Não se preocupe com o efeito de nada, mas preocupe-se com a causa. Então o que causou? Tá? Então imagina que você se depara com uma pessoa gritando, uau, gritando com você. Mas espera aí, eu vou me preocupar com o efeito que ela está gritando? Não. Deixa eu entender a causa. Pô, o que será que fez essa pessoa hoje acordar de mau humor, gritando? Percebe? Eu mudo completamente e eu não tomo nada, eu não me interfiro, eu não me envolvo nesse processo. Quem vai na causa não fica ofendido. Olha que legal. Quem busca entender a causa não se ofende com nada. A pessoa vem, mas por que ela está agindo assim? O que será que aconteceu na vida dela? Vamos entender o gatilho, a causa que despertou isso. Percebe? Muda completamente o ponto. E aí eu quero que você diga então, eu sou uma bomba nuclear. Repita. Eu sou uma bomba nuclear. Você é uma bomba nuclear. O que a gente precisa é só ter clareza de como acionar essa energia que está dentro dessa bomba nuclear. Então não se conecte com o efeito de ninguém, mas pense na causa. E se você não conseguir ainda chegar na causa, se conectar com a causa, você faz o seguinte, não tem nada a fazer que eu posso fazer? 5, 4, 3, 2, 1, cada um tem a vida que merece. Eu viro as costas e vou seguir a minha vida. Entende? Então a pessoa veio, eu não vou me identificar com o efeito, mas eu vou, puxa, o que causou? Cara, realmente não tem jeito. 5, 4, 3, 2, 1. Cada um tem a vida que merece. E vamos seguir em direção ao que faz sentido, tá bom? No caos eu vou reinar, na paz eu vou continuar reinando. Está sobre o nosso controle, a nossa gestão, como capturar a energia, converter e canalizar. Não existe energia. Veio energia ruim? Eu capturo, eu converto e canalizo. Veio energia boa? Eu capturo, eu converto e eu canalizo. Eu não posso reter. Lembre-se sempre disso. O elogio, é bom a gente só
cheirar, mas jamais comer, entende? Eu cheiro e passo para frente. Nossa, veio um elogio, uau! Mas eu já canalizo, eu não posso ficar comigo. Isso é importante, a energia precisa circular. Energia parada não funciona. Aqui são palavras do Léo. Se a gente pegar uma pilha que está parada, ela descarrega sozinha. Água parada, o que vai acontecer com a água? Ela vai apodrecer, entende? E aí o Pablo até trouxe um exemplo, já que eu falei dessa questão da água, né? De que ele teve o poder da água, né? Dessa energia, que num carro lá dele de corrida, entrou uma gota, entrou água no motor e a água foi capaz de entortar, de entortar ai meu Deus do céu, foi capaz de entortar a cabeça do pistão, a caixa do pistão. Ele mostrou lá na live a peça, eu não sei se esse é o nome correto, tá? Se alguém souber, coloca aqui embaixo, mas acho que é a caixa do pistão, a cabeça do pistão, que é um negócio impressionante de ferro, e a gente vê entortado. Ele fala que quem entortou isso foi água, porque a energia foi extremamente intensa. Então, dentro desse processo de causa e efeito, os sábios ficam na causa, os tolos ficam no efeito. Os sábios ficam na causa, os tolos ficam no efeito. O que interessa é a causa. Quando você entra na causa, tá tudo bem. Não conseguiu? 5, 4, 3, 2, 1. Cada um tem a vida que merece. E aí ele trouxe um exemplo até legal, o Miguel tá aqui. Agora, Miguel, o papai acho que nunca falou dessa maneira com você, e eu vou usar até o vídeo aqui real, pode vir aqui comigo. Tipo, falou da mamãe, uma criança xingou a mamãe, de tudo quanto é nome, o que você tem que fazer? Você tem que defender a mamãe? Não. Não, por quê? Quem que defende a mamãe? Você. Sou só eu, tá vendo? Essa instrução ele já tinha há muito tempo. Então eu já falei, você não se preocupa. Só que você vai fazer diferente agora. Se alguém, por exemplo, falar mal da sua mãe, o que você vai fazer? Você vai chegar pra pessoa e falar assim, mas você é macho mesmo? Você é macho? Então eu vou ligar pra minha mãe, você vai falar direto com a minha mãe. Mas você não precisa defender a mamãe. O papai defende a mamãe, você entende isso? E isso também é uma maneira extremamente interessante que eu achei. Tá? E aí, até para ir caminhando para o final, estou vendo o tempo do vídeo, nós precisamos, foi a única vez que ele falou, ó, dessas 40 chaves que eu vou pedir permissão para você, para falar uma palavra de baixo calão. E o que a gente precisa fazer é ligar o foda-se. Eu e você precisamos ligar o foda-se e fazer o que tem que ser feito. E você precisa declarar agora que você é próspero, que você é sábio e que você é rico. Então declara comigo, eu sou próspero, eu sou sábio e eu sou rico. Gostou? Me segue. Não gostou? Me persegue. Porque tudo é uma questão de energia. O que vir eu capturo, eu converto e canalizo, porque tem que ser canalizado. Você entende isso? Faz sentido? De uma maneira simplista, foi isso que o Pablo passou na chave. Cadê? Foi na chave 4, energia CCC. Capturo, converto e canalizo. Isso na mentoria 18. Próximo vídeo, vou falar das tarefas, mas dá um comentário se você ainda não deu. Deixa o seu curtir. Fechado? Eu te vejo no vídeo das tarefas ou num próximo vídeo desse canal. Valeu!